Boa tarde, olá famílias. Entre atendimentos aqui vim responder uma pergunta da caixinha que eu deixei para vocês e fica mais fácil responder ao vivo, assim, fazer vídeo, principalmente porque o espaço às vezes são temas complexos e fica pouco espaço para escrever. Então sejam bem-vindos, quem vai ver depois. A pergunta que eu recebi foi a seguinte: o meu filho não quer parar de brincar para comer e para fazer outras coisas, né? Então vou responder essa pergunta. Depois, né, quem puder acompanhar agora e que depois quem não puder, assiste depois. Bom, para quem não me conhece, eu sou Thalita Gomes, eu sou pedagoga e psicopedagoga, eu trabalho com educação há mais de 10 anos e sou idealizadora aqui do Encontro Pedagógico. E o Encontro Pedagógico é uma ferramenta, uma consultoria para ajudar as famílias com a educação dos pequenos, porque nós sabemos, né, que é bem desafiadora, é uma missão muito importante, muito bonita, mas tem os seus desafios. Então, eu vou deixar as perguntas e vocês podem ir enviando suas principais dúvidas que a gente vai respondendo conforme a possibilidade, tá bom? Eu vou responder essa pergunta e que ela serve para vários momentos, né? Não só para o momento da criança não querer parar de brincar para comer, mas não querer parar de brincar para vestir uma roupa porque tem que sair ou passar de uma situação para outra. Então, é um caminho que eu vou propor aqui, funciona para diversas situações, tá bom? Eu vou falar muito a partir da prática que a gente, né, consolidou, que eu consolidei ao longo da minha trajetória e que funcionou muito e uma forma muito mais respeitosa e que funciona melhor com as crianças. Então, o primeiro ponto as crianças têm um tempo diferente dos adultos. Então, os adultos, depois, né, de estar muito acostumado, habituado, consegue, e nem todos, né, conseguem passar de uma atividade para outra de uma forma mais rápida e mais consciente. A criança ainda não estabeleceu aquela sequência que tem que ir agora, porque depois não vai dar tempo, ele não consegue calcular muito para frente esse futuro e esse passado. Eles estão ainda formando essa linha temporal e atemporal. Eles estão ainda estabelecendo, assimilando conceitos. Então, cabe a nós adultos ajudar eles da melhor forma possível e, de preferência, uma forma muito respeitosa. Então, é bem comum isso acontecer, não fique preocupada, né, achando que é só sua criança. Muitas crianças, mas se tá bom a brincadeira, a vivência que eles estão tendo, não quer parar de fazer aquilo para realizar algo que tem que ser feito. Mas a gente vai precisar fazer um combinado e a gente vai precisar marcar um ritual para essas transições de ações, de tarefa. Então, primeiro a gente precisa, o adulto, ter clareza, né, que a criança precisa de tempos de contrarritmo, de tempos de ócio criativo, de brincar livre e ter clareza também das ações, das tarefas que aquela criança precisa ter. Qual que é a tarefa de uma criança, né? É tomar banho, é se alimentar, é vestir uma roupa para ir para algum lugar quando a família realmente precisa sair e tem um horário e a criança faz parte daquela família. Então, em alguns contextos, aquela criança precisa entrar de uma forma determinada na rotina. Então, isso a gente daí vai precisar estruturar essa rotina com essa criança, criar uma previsibilidade para ela, lá, Thales, para ela conseguir fazer a transferência de uma ação para outra e para não ser assim no supetão, ser repentinamente. Porque se a gente informa essa criança de forma repentina ou direciona ela de uma forma até invasiva, vai gerar um estresse muito grande. Sempre é um gasto de energia muito maior. E se a gente para e faz combinados, faz avisos antes, faz rituais, a gente gasta menos energia, a coisa funciona melhor, tá bom? Então agora vamos tentar, né, um pouquinho na prática como que isso funciona.
Geralmente, o adulto ele consegue prever minutos antes que vai precisar acontecer algo ali. Vamos colocar isso da alimentação. Então, às vezes o adulto já tá fazendo o almoço, esquentando o almoço. Então, esse adulto precisa avisar aquela criança: olha, daqui a pouco a gente precisa almoçar. Então, você vai precisar guardar os seus brinquedos e pra gente almoçar. Então, daqui uns 10 minutinhos. No começo, a criança não vai ter noção do que é 10 minutos. Mas se você todos os dias começar a preparar ela, olha, daqui 10 minutos eu vou te chamar e a gente vai realmente precisar guardar os brinquedos e almoçar, aquela criança vai começar a assimilar. Aquela criança vai começar a entender que, opa, todo dia uma situação se repete. Então, que todo dia ela precisa se preparar para aquela situação. E a educação é isso, é muita repetição, é marcação, é ritual com respeito. E você fazer isso de uma forma antecipada é uma forma respeitosa de trabalhar com essa criança. Porque muitas vezes acontece que a gente não avisa, a gente não antecipa para essa criança, e quando o almoço tá pronto e a gente tem um horário ali, uma estrutura que precisa ocorrer aquele almoço entre tal horário, porque depois o adulto vai voltar ao trabalho, enfim, outras questões precisam acontecer, aquela criança precisa... O que acontece? O adulto às vezes fica chamando de forte muito enfático, fica 1, 2, 3, já, vem logo. Pode gerar um desconforto e um estresse desnecessário, que se tiver uma rotina, se tiver uma marcação, um combinado, pode ser por um outro caminho. Porque existe 2 formas de chamar uma criança para uma ação, basicamente, né? A grosso modo. Pode ser de uma forma afetiva, segura e orientando mesmo, ou pode ser de uma forma gritando, falando palavras não legais. Então, existe 2 caminhos. O caminho que mais funciona e que gasta menos energia é fazendo esse combinado, é fazendo esse ritual, é fazendo essa antecipação. E ele tanto fortalece que muitas vezes, com o passar do tempo, da consolidação, o adulto nem precisa fazer mais. A criança começa a gerar uma autonomia, uma segurança, que ela começa a ver a movimentação do almoço e já começa a se organizar, porque, lógico, isso vai algumas semanas até ela assimilar esse combinado, mas funciona muito. E o que eu percebo? A gente tá aqui, né, para ajudar, para apoiar as famílias. Às vezes as famílias passam anos gritando, contando até 1, 2, 3 já e vai na base da ameaça, vai na base de um tom não adequado. E sendo que se investir, eu sempre falava 3 meses, mas é impressionante porque eu consigo em tempo muito menor estabelecer um combinado com uma criança, e em 3 semanas ela já tá repetindo aquele combinado para outros adultos, ela já tá reproduzindo aquilo, já tá assimilando aquilo, tá bom? Então, se a sua criança já se comunica oralmente, você pode fazer esse combinado com ela de avisar 5, 10 minutos antes, pode falar em minutos, mas e não se preocupe que ela não sabe ainda olhar no relógio exatamente 10 minutos e tá tudo bem, mas ela vai assimilando. Thalita, fiz o combinado, só que a criança fica, não quer vir. Então, você precisa se direcionar até ela mais próximo, olhar nos olhos, se precisar tocar ela suavemente e falar que agora é o momento do almoço, que depois ela pode brincar. E sempre se colocar, eu entendo que você quer brincar, eu entendo que está divertido, mas nós realmente precisamos almoçar.
e depois você pode voltar a brincar. E daí outra forma de colocar isso é envolver ela também no preparo de alguma coisa para o almoço. Começar com uma música, as músicas são marcações de rituais incríveis que funcionam muito e que são muito benéficos. Então vai começar chegando, o almoço está ok, aquela criança precisa vir. Pode começar a cantar uma música de lavar as mãos, uma música de refeição. A gente faz isso na escola, funciona, mas vai ficar que nem a escola. Você pode criar um ritual diferente, uma música diferente e não tem problema. É melhor que seja leve, divertido com música do que seja na ameaça ou nas chamadas excessivas e desgastantes. Isso que a gente sempre tem que balancear. O que funciona melhor? Eu fazer um ritual, quando eu bater um sino é a hora do almoço, quando eu tocar um plim é a hora do almoço. Qual ritual que você vai inventar na sua casa, sabe? Para marcar as refeições. E repete aquilo. Vai ser para sempre? Não precisa necessariamente, mas quando a criança ainda não estabeleceu aquele hábito que é indispensável, é muito importante, é muito válido, então vale a pena investir. Funciona para todas as idades? Funciona. Eu trabalhei algum tempo em berçário, a gente recebia bebês de 6 meses a 1 ano e 3, ficavam ali no berçário com a gente, 1 ano e 4 meses aproximadamente. E as crianças, elas leem as outras linguagens, então elas já sabiam, e além delas ler as outras linguagens corporais, elas não tinham ainda o poder de aquisição da fala oral, mas elas percebiam a nossa movimentação quando a gente estava preparando as refeições delas. Elas sentiam um cheiro e elas também sentiam fome, então a gente começava a cantar, lógico que não no primeiro mês, crianças menores demandavam um tempo maior, mas elas assimilavam, a gente começava a cantar nossa música ritual do almoço, elas já iam se encaminhando para o lactário, daí lá, antes a gente fazer a higiene das mãos, e elas mesmo, bebês, elas participavam ativamente desse processo. Elas ajudavam, estendiam dentro da sua possibilidade, dentro da sua autonomia, de acordo com a sua faixa de idade, de desenvolvimento, mesmo assim elas eram autônomas, elas nos ajudavam, elas participavam ativamente da alimentação. Então eu recomendo fortemente que mesmo que seu bebê pequeno, crianças de primeira infância ou segundo setênio, dá para estabelecer combinados com elas, rituais que vão ajudar nessas marcações, ok? E para não ficar desgastante, no começo, repita até 3 vezes. Se repetiu 3 vezes, aquela criança não acolheu aquela orientação que realmente precisa ser feita, que tem um sentido de ser, que respeita aquela criança, que não fere aquela criança, chega próximo a ela. Eu falo isso, olha, eu já te falei 3 vezes, eu preciso que realmente você venha, e eu sei que você consegue vir. E sempre estimula ela, acreditando no potencial dela. Então, em vez de ficar se desgastando, eu já falei, fala, eu acredito em você, eu sei que você consegue vir. Isso traz a criança para você, isso encoraja ela a fazer. E outra, envolva ela. Você me ajuda a arrumar a mesa? Você pega o seu pratinho, a sua colher? A gente envolvia desde bem pequenininho, e isso a gente vê acontecer na prática, na lida do dia a dia, que funciona, tá bom? Mesma coisa para trocar roupa, que precisa sair. Olha, você tá brincando, se divertindo, daqui 15 minutos nós precisamos sair, porque a gente precisa ir no mercado, na farmácia, enfim, quando podia sair, né? Agora no meio de tudo isso, mas usando, né, um contexto. Então, vocês façam esse combinado anteriormente, vocês fazem esse aviso, e quando chega próximo aviso, e geralmente aquela criança vem, e procurar envolver essa criança com alguma ação, que ela participando tem muito mais interesse, envolvimento, tá bom? Isso serve daí para ir comer, para vestir uma roupa, para
e tomar banho, para trocar uma fralda, trocar fralda, olha só, crianças bem pequenas falando de novo, né? Crianças bem pequenas. A gente tinha música ritual também. Não precisa ser música se você não quer em casa, mas pode ser uma palavra, uma frase pequena, mas é muito importante que você sinalize para aquela criança, fale para ela, mas ela não fala ainda, mas ela te entende. Ela vai começar também a assimilar o que você tá pela tua linguagem, pela tua rotina e vamos agora trocar, licença, e pega aquela criança, olha, dela sinaliza ali com balbúcio, com alguma expressão corporal que não quer trocar. Então mais um pouquinho, você brinca mais um pouquinho, depois a gente vai trocar, porque senão assa, porque senão faz dodói, senão machuca. Se não tem como esperar, você fala para aquela criança, olha, tem, né? A gente precisa ir realmente limpar agora, porque senão machuca, dói. Palavras poucas, curtas, principalmente se é uma criança pequena, mas vai colocando para ela. Eu vivi isso na prática, com repetição, com informar a criança, com ritual, não tem como ela não compreender esses momentos necessários. Ela acaba assimilando e contribuindo e saindo daquela experiência que ela estava vivendo, daquela brincadeira e fazendo e depois voltando, tá bom? Então, sempre esses princípios. Deixa eu ver o que mais que pode falar. Bom, a gente vai colocando dicas de rituais aqui ao longo, né? Vão acompanhando. Mas o que essa marcação de ritual repetindo pode ser? Uma música, uma palavra, um som com algum instrumento musical. A antecipação é importante, tá bom? E, como a pergunta foi sobre o processo de alimentação, eu queria comentar mais uma coisa com vocês, que assim, para nós é muito importante. É muito importante fazer a marcação com a criança, que a alimentação é um momento sagrado. Ele é importante, ele é o momento da alimentação, depois ela brinca. Ela vai brincar a maior parte do dia, mas a hora da alimentação precisa chamar atenção para a alimentação. Então, eu já fiz atendimentos e compartilho aqui para somar, para contribuir, que as famílias vão atrás da criança com o alimento. Isso não é saudável para adulto, nem para criança. Então, a criança não faz mal ela aprender que tem um momento que ela precisa se acalmar, que ela precisa se concentrar, mesmo pequena. Na abordagem Pickler vem somar muito para gente contribuir. Se você faz um espaço adequado para a alimentação, um espaço separadinho, a criança vai assimilando. Se você dá um tempo de qualidade para aquela criança, ela vai assimilando esse momento da alimentação e não faz sentido sair correndo atrás da criança. Ela vai se alimentar melhor, ela vai criar hábitos alimentares melhores se tiver rituais, se tiver marcações. Então separa primeiro o momento da alimentação, vai ser café da manhã, almoço e tal, tem que ter uma recorrência. Não pode existir exceções? Pode, um dia ou outro vai almoçar num horário diferente, um dia ou outro vai almoçar em ambiente diferente, mas isso é uma exceção, não é a regra. Quando você tem uma rotina, uma sequência, marcação de ritual para começar a alimentação, um ritual que é um ambiente, uma forma de comer, aquela criança se alimenta melhor, ela cria e leva hábitos alimentares para a vida dela que são melhores, tá bom? E acho que é isso. Se tiverem mais dúvidas, podem enviar. E é muito importante. E não fiquem
temerosos de colocar esses limites, essas marcações, porque a criança, elas não precisam de punição, mas elas precisam de educação. A gente precisa, assim, promover o máximo a autonomia delas, com certeza, mas ter autonomia não significa ausência de combinados, não significa ausência de limites. Uma vez eu escutei uma frase que me marcou muito durante a pós, que uma professora maravilhosa falou assim: até o rio tem margens. Então, até o rio, que é todo fluido, que percorre, ele tem margens, porque margens também faz parte da vida, também faz parte da nossa natureza humana. Então, não precisa se sentir culpada. Eu sei que às vezes muitas famílias se culpabilizam, as mães se culpabilizam, mas é importante o adulto ter clareza. A minha criança brinca, ela se diverte, ela faz coisas livres, mas há momentos que a gente precisa fazer o que precisa ser feito e que entra muito nas rotinas de cuidado, né? E essas rotinas de cuidado, alimentação, higiene, banho, troca, vestir roupa não precisam e não devem ser uma tortura. Devem ser um momento que tem uma marcação, que tem um combinado e que tem uma rotina. Então, e essas margens, elas podem ser construídas com as crianças, como eu disse, de uma forma afetiva, segura. A gente pode colocar limites, criar eles com as crianças, estabelecer as crianças de uma forma segura, honesta e com respeito. Às vezes não é fácil, realmente não é fácil, mas é possível e eu tenho convicção que é mais fácil estabelecer eles dessa forma do que ficar num ciclo eterno de gasto de energia, castigando, enfim, indo por outros caminhos, gritando, repetindo 1000 vezes. Você consegue a atenção daquela criança, você consegue a colaboração daquela criança quando você faz esses movimentos, tá bom? Espero ter contribuído. Enviem suas dúvidas, vamos partilhar para aquelas famílias que precisam. Deixem seus comentários, deixem suas experiências e resumão, porque é repetição. Antecipa para a criança a rotina. Faz ritual, música, palavra, frase, um barulhinho e leva aquela criança. Em breve essa criança ela vai estar te chamando, olha mãe, tá na hora do almoço, tá bom? Abraço grande, até o próximo encontro.